nós chegamos a falar em como calcular o imposto. Lembro bem, se não me falha a memória, que resultou no ICMS de R$ 76,00 a recolher pelo regime de substituição tributária. Nesse módulo agora, nós vamos tratar do quê? De como recolher esse ICMS. Não exatamente, não é o como recolher com riqueza de detalhes, até porque o objetivo não é esse. É só a gente ter uma ideia do que ocorre. Se você viu o vídeo anterior, você viu que naquele exemplo que foi colocado, existiam dois ICMS a recolher. O substituto tributário, na nota dele, tem R$ 190,00 e ele ainda reteve R$ 76,00 do substituído. Esses dois ICMS serão recolhidos em guias diferentes. Na guia relacionada à operação própria dele, ele não vai recolher 190 porque em um outro vídeo desse nós falamos que o ICMS é não cumulativo. Então ele vai abater isso com os créditos que ele tem na operação dele, ele vai recolher sei lá quantos, não interessa para a gente no momento. O que importa é o seguinte, o ICMS que ele reteve do distribuidor, ele vai ter que recolher para o estado para onde vai ser realizada a operação. Então, se for aqui para o Rio de Janeiro, ele vai recolher esse ICMS num DARJ. Se for para algum outro estado, como São Paulo, ele vai recolher numa guia que a sigla é GARI. Então, DARJ também é uma sigla de Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Né? Se fosse uma operação interestadual, imaginemos que essa empresa vendeu para um contribuinte de São Paulo, suponho, de São Paulo, e esse 76 ele vai ter que recolher para São Paulo. Não era para o Rio de Janeiro, era para São Paulo que deu isso. Então, ele estando aqui e recolhendo o ICMS-ST numa operação interestadual, ele vai recolher numa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, que a sigla é GNRE. O ICMS da substituição tributária, ele tem um prazo diferente de recolhimento do imposto do próprio substituto. Né? São impostos distintos, como eu já falei. É tudo ICMS? Com certeza. Só que o ICMS é o ICMS dele e o outro ICMS é o ICMS que quem deveria recolher seria a cadeia de comercialização, mas ele foi responsável por reter e recolher. Então, é um ICMS próprio e um ICMS de responsabilidade, né, por responsabilidade de terceiros. Então, esse ICMS da substituição tributária, o ICMS que ele reteve, ele tem prazos específicos para recolhimento de acordo com a legislação estadual. Então, eu poderia dizer para vocês aqui que o prazo mais comum que ocorre para recolhimento de ICMS-ST pelo substituto é dia 9 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal que resultou nesse valor. Né? Mas não é uma verdade absoluta. Né? Vocês, na pesquisa, na verificação acerca de recolhimento desse imposto, vocês vão ter que verificar em cada estado qual é o recolhimento, qual é o prazo para recolhimento em São Paulo, qual é em Minas, qual é no Rio de Janeiro. Cada um tem que ser visto de uma maneira distinta. Né? Não vai ser a primeira nem a última vez que vocês vão me ouvir dizer, olha, pensar em ICMS uniformemente é pedir para errar. Então, a gente tem que verificar estado a estado sempre que for realizar qualquer coisa que se refira a esse imposto. Né? E, digamos, recolhi o imposto, né, recolhi o ICMS com a guia específica para dentro do estado, para fora do estado, né, não importa. O que resta, ou o que o contribuinte substituto, o substituído ainda tem que ver em relação a substituição tributária? Ele tem que verificar as obrigações acessórias específicas relacionadas com essa forma de tributação.
Ah, mas quais seriam essas obrigações acessórias? A gente parte da primeira, né, que é emitir o documento. Nós já falamos de uma obrigação principal, que seria recolher o imposto, em que guia, etc. E as obrigações acessórias, a primeira que vai acontecer é emitir um documento. Alguém tem que reter o imposto de alguém, para esse mesmo alguém escriturar essa nota, o adquirente da mercadoria também escriturar essa nota como entrada, um escriturar como saída, o outro escriturar como entrada, né? E as subsequentes operações que vão acontecer. A forma de emissão do documento, ela também tem diferenças de um estado para o outro, dependendo de quem está realizando a operação. Então, tem que ser verificado também na legislação específica, se tem alguma anotação diferenciada, se tem algum destaque que em outro estado não faz, isso em toda a cadeia. A forma de você escriturar essas notas fiscais, tanto você na condição de adquirente quanto de vendedor, cujo ICMS já foi retido, também são diferentes de estado para estado. Tem estado que manda você escriturar normalmente o documento, inclusive com aproveitamento de crédito. Tem estados que mandam você, que seria a maioria, lançar em valor contábil e outras, quando você está adquirindo com o imposto já retido, e na venda que você realizar, cujo ICMS já foi retido. Por quê? Porque o livro registro de entrada, livro registro de saída, são livros que têm a finalidade de registrar os documentos, mas ele também tem como finalidade preparar a apuração do imposto. Então, por que teria lógica de eu lançar uma nota de entrada de mercadoria com ICMS já ST em valor contábil e outras? É porque eu não vou apurar mais imposto nenhum. O imposto que deveria ter sido pago naquela operação já foi retido antecipadamente. Então, eu estou falando isso tudo de uma forma genérica porque, como eu já disse anteriormente, tem que verificar em cada estado como funciona, né? Cada legislação estadual vai trazer para você as diferenças, né, de cada forma, né, cada exigência, na verdade, que cada estado tem a esse respeito. Em relação ao livro de apuração, também a mesma coisa. Livro de apuração do ICMS, seja para o substituído, seja para o substituto, também terá uma forma diferenciada de escrituração, que terá tudo a ver com a forma de você escriturar a entrada, escriturar a saída. Uma observação que tem que ser colocada, até pelo fato de eu ter falado de uma aplicação de uma substituição tributária indo do Rio para São Paulo, é o seguinte: isso vai acabar ficando para outras conversas que nós ainda teremos certamente, mas tem que ser colocado uma condição. Existem nas legislações estaduais legislação que é do Estado, digamos, o Rio de Janeiro tem um regulamento do ICMS, que é o Decreto 27.427, tem diversas normas ali, inclusive substituição tributária. Mas existem também protocolos, convênios. Esses atos, protocolos especificamente, eles têm como finalidade estabelecer acordos entre os estados que deles participam. Para juntar mais uma daquelas palavras estranhas ligadas à substituição tributária, você coloca mais uma, signatário, né? Cada um participante de um protocolo, a gente diz que ele é signatário daquele protocolo. Então, os signatários de determinado protocolo, eles estabelecem o seguinte: olha, o contribuinte aqui do meu estado, quando remeter para o seu estado, ele fica responsável por reter o ICMS das operações que vão acontecer aí. E, em contrapartida, o de lá faz a mesma coisa. Então, esses atos, eles têm como função estabelecer o regime de substituição tributária interestadual, ou seja, de um estado
para o outro. Ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro e vou reter ICMS do paulista. Mas é o quê? Por quê? Porque o Rio de Janeiro, como exemplo, tem substituição tributária com veículos. E veículos, tanto o estado de São Paulo quanto o Rio de Janeiro são signatários. Na verdade, em relação a veículos, todos os estados da União são signatários. Significa dizer o quê? Que todas as operações que eu realizo, eu aqui, montadora, estou vendendo um veículo para o outro estado, vou ter que reter o ICMS de quem está comprando, da concessionária que está comprando lá do outro lado. Então, o substituto ou o substituído tem que observar é que cada vez que ele realizar uma operação interestadual com um determinado produto, ele tem que verificar se o estado dele e o estado de destino têm protocolo de retenção de ICMS por substituição tributária. Como regra geral, se não houver protocolo, eu não sou obrigado, eu não tenho responsabilidade de reter nada do outro de lá. Mas isso, gente, é mais um capítulo da substituição tributária que a gente ainda vai ter muito o que conversar, que é o seguinte, que é o encontro de legislações e o desencontro entre a aplicabilidade dessa ou daquela legislação em relação às operações interestaduais. Então, só para a gente fechar essa questão, deixar para vocês, não uma dúvida, mas uma certeza. Cada vez que você realizar uma operação interestadual, infelizmente hoje, do jeito que as legislações estão, você nunca vai ter certeza se a sua mercadoria vai chegar corretamente lá no outro estado, se você, por um acaso, não vai ser obrigado a ficar parado em alguma barreira e recolher o imposto para algum estado que você não estava prevendo fazer. Ou seja, vai onerar a sua operação, você não pensava que você iria ter que recolher aquilo, de repente você vai ficar com prejuízo da operação toda. Por quê? Você provavelmente não vai conseguir repassar isso para o seu cliente e vai acabar tendo que absorver o prejuízo. Por quê? Você vai ter a sua mercadoria sendo devolvida e você vai recolher um imposto inutilmente para um determinado estado. Por quê? Existem estados que estão retendo ICMS de substituição tributária, na verdade, retendo não, determinando que você, contribuinte de um outro estado, é obrigado a reter ICMS de qualquer mercadoria que esteja sujeita ao regime lá do outro estado. E, de verdade, isso não deveria ser possível. Para que eu seja responsável de um estado para o outro, é necessário que existam os protocolos, é necessário que existam os acordos. Só que os estados, infelizmente, não estão respeitando acordo de nada, quer dizer, cada dia aparece um protocolo ou uma legislação interna interestadual estabelecendo uma regra que não deveria ser colocada. Então, isso é assunto para a gente, em próximos trabalhos, num próximo encontro que a gente tiver por aí. Agradeço a todos que viram, que estiveram aqui participando disso. Quisera que isso pudesse ser algo que a gente pudesse conversar efetivamente, mas nesse caso vocês só têm que me ouvir mesmo. Então, até a próxima. Muito bem.